Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, aí depois do capítulo 28 de Atos, só dar mais umas folhadinhas para frente agora em Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Somente do versículo 1 até o versículo 4. Se assim Deus me permitir e outra oportunidade, pastor Frank, convidar novamente, eu pretendo expor o resto desse capítulo, mas devido à riqueza do texto, nós vamos ficar somente com esses 4 primeiros versículos. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Primeira coisa, meus irmãos, que a gente tem que entender algumas coisas para entender melhor essa mensagem que Paulo escreveu à igreja de Roma. Essa epístola aqui, a epístola de Romano, é uma das mais claras declarações de Paulo sobre o Evangelho. Essa carta também, alguns dizem que é a chave para que a gente possa compreender todas as Escrituras. Você quer entender o restante das Escrituras? Alguns dizem, leia Romanos, já que aqui Paulo vai unir praticamente todos os grandes temas da Bíblia. Ele vai falar sobre pecado, sobre lei, sobre julgamento, sobre destino da humanidade, sobre obras, sobre fé, sobre graça, justificação, santificação, eleição, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da igreja, enfim, o lugar do judeu, o lugar do gentil. São tantas as riquezas que há nessa epístola, que ela é fundamental para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Alguns dos propósitos que Paulo escreveu essa carta aí, um deles, a gente tem que entender que Paulo era um missionário, e uma das razões dele escrever essa carta era justamente para pedir ajuda a essa igreja, para que essa igreja pudesse, então, depois que ele chegasse lá, era o plano dele, passasse um tempo com eles lá, eles então o enviassem para a Espanha. E aí ele fala no capítulo 16 de Romanos, do versículo 20 ao 23, porque ele entendia que no campo, nas regiões onde trabalhou, ele entendia que já não havia mais campo de trabalho lá. Isso é maravilhoso, por toda a Ásia, por todo o leste mediterrâneo, ele entendia, eu já não tenho mais trabalho aqui. Eu já plantei igrejas, já evangelizei todo esse lugar, e eu quero ir para outro lugar. Um apóstolo já velho, doente, poderia ficar em qualquer igreja, pastoreando aquela igreja até o fim de seus dias, mas parece que o coração daquele velho apóstolo ele ardia por ver o reino de Deus sendo expandido em todos os lugares. Lá onde tinha bárbaros, ignorantes, onde o evangelho ainda não havia sido chegado, eu quero ir para lá. Não tinha avião, não tinha internet, não tinha nada disso. Um dos motivos dele mandar essa carta é para pedir ajuda missionária, para que aquela igreja o ajudasse a ir para a Espanha, para os lugares longínquos onde o evangelho ainda não havia sido pregado. Também outro motivo dessa carta é para tentar resolver alguns problemas que existiam lá entre os crentes judeus. A igreja lá tinha crentes judeus e crentes gentios. E Romanos 14 e Romanos 15, ele fala acerca desses problemas aí, entre os problemas que existiam entre os cristãos mais fracos e os cristãos mais fortes. Então, ele usa também uma parte dessa carta para tentar resolver essa situação, esses problemas que existiam entre os crentes fortes, os crentes mais maduros e os crentes mais fracos na fé. E também ele escreve essa carta com o intuito de apresentar a si mesmo. Ele não havia plantado aquela igreja. Ele não é o fundador da igreja de Roma. Talvez alguns conhecessem ele, assim por ouvir, até pessoalmente, mas ele ainda não conhecia aquela igreja, então ele envia essa carta aqui para se apresentar, porque em vários momentos Paulo ele foi acusado de ser um inovador perigoso, alguém que estava fazendo acréscimos imprudentes aos ensinos de Jesus. Alguns diziam que ele era um falso apóstolo, não acreditavam na autenticidade do apostolado de Paulo. Então, esta carta também é uma das maneiras de Paulo se defender de maneira sistemática dessas mentiras, dessas acusações que eram feitas contra Paulo.
Então, ele vai fazer isso citando aqui, para provar que aquilo que ele está pregando, que aquilo que ele prega é o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai citar cerca de 130 vezes o Antigo Testamento na carta aos Romanos. E ainda os ensinos que ele recebeu de Jesus. A estrutura desse livro, ela é o seguinte, do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, Paulo fala da condenação de toda a raça humana. Tanto de gentios, em primeiro lugar, ele fala que todos os gentios estão perdidos, todos estão debaixo da ira de Deus, que não há ninguém pode se desculpar diante de Deus, ninguém tem defesa diante de Deus, os homens são indesculpáveis diante de Deus. Pois o capítulo 3, ele também vai dizer que não é só os gentios, mas também os judeus estão condenados, porque não basta ser judeu externamente, porque o verdadeiro judeu é aquele que é de coração. Então ele coloca todos em pé de igualdade. Ele apresenta o problema de toda a humanidade aqui, de judeus e não judeus. Todos estão debaixo da ira de Deus. Ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Aí depois que ele apresenta esse estado lastimável de toda a humanidade, então a partir do versículo 21 do capítulo 3, ele apresenta então a solução. A justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Depois que ele encerra essa sessão, primeiro mostrando qual é a condição da humanidade, depois, qual é a solução? Salvação pela fé em Jesus Cristo, a justificação pela fé. Ele vai falar a partir do versículo 1 do capítulo 6, como que deve ser agora a vida dessas pessoas que foram salvas pela fé em Jesus Cristo. Então, do versículo 1 do capítulo 6 até o final do capítulo 8, ele fala sobre santidade, sobre a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. E depois, no capítulo 9, ele vai falar sobre a soberania de Deus na eleição do seu povo. Capítulo 10, ele fala sobre a responsabilidade de Israel, a rejeição do Messias. No capítulo 11, ele fala sobre o futuro de Israel, o que aguarda a Israel. E depois, do capítulo 12 em diante, ele tem algumas orientações práticas para a igreja. Isso é muito costumeiro nas cartas de Paulo, né? Primeiro ele traz a primeira parte, geralmente é uma parte mais doutrinária. Depois, no restante da carta, ele traz agora aplicações de toda a doutrina que ele deu. Ele nunca deixa só uma coisa, é a teologia e vida prática. Aplicação da teologia na vida. E ele sempre faz isso, e aqui também não deixa de fazer isso. A partir do capítulo 12 até o capítulo 15, ele vai dar orientações práticas agora de como essa igreja deve viver, de como os crentes que foram justificados pela fé devem se comportar. E no final, aí no capítulo 16, ele traz algumas saudações e orientações finais. Uma coisa importante antes de nós lermos esse texto aqui, que em Romanos 9, depois que Paulo falou da condição da humanidade, da salvação somente pela fé, de santificação, poderia ser que alguém lá em Roma, algum judeu, lesse essa carta e pensasse, pô, Paulo, quer dizer que a palavra de Deus falhou? Quer dizer que as promessas de Deus falharam? E Paulo vai dizer no capítulo 9 que não. As promessas de Deus, elas não falharam porque as promessas de Deus se cumprem naqueles que eram os verdadeiros judeus, ele diz o verdadeiro israelita. Estes são aqueles que... Quem são esses? São aqueles que creram no Messias. Então Paulo prova ali, porque ele já sabia que alguém ia perguntar isso quando lesse o texto, alguém ia chegar para ele, aí no capítulo 9, e ia perguntar, tá, mas quer dizer que a palavra de Deus falhou, Paulo? Porque a maioria da nação de Israel não creu nesse Messias. Será que Deus falhou, Paulo? Não. A palavra de Deus não falhou, porque a promessa ela se cumpre nos verdadeiros judeus, no verdadeiro israelita, aqueles judeus que creram no Messias. Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão, não os da carne, mas aqueles que têm a mesma fé de Abraão, com os quais Deus tem uma aliança. Paulo vai dizer que nunca houve uma promessa de salvação coletiva para Israel. Os verdadeiros judeus são aqueles que foram escolhidos por Deus, são aqueles que creem em Jesus Cristo como o Messias. E mais, ele fala, será que Deus é injusto por causa disso?
Ele disse, não, de forma nenhuma. Porque Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. E John Murray diz que Paulo encerra então o capítulo 9, mostrando que o tropeço de Israel constituiu em buscar a justiça mediante as obras, e não mediante a fé. Agora, nesse capítulo 10, aqui, que é o que nós vamos examinar, Paulo ele vai atribuir aos próprios judeus a responsabilidade pela rejeição e pela perdição daquela nação. Ele destaca quatro pontos importantes aqui nesse capítulo 10. O primeiro deles vai do versículo 1 até o versículo 4, aí, nas nossas Bíblias, que vai mostrar que, Paulo vai dizer que o zelo sem entendimento, ele levou os judeus a rejeitarem o caminho da salvação estabelecido por Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo. Depois, o segundo ponto que Paulo vai apresentar aí, vai do versículo 5 até o 10, onde Paulo mostra que essa salvação pela fé em Cristo Jesus, ela não é uma novidade, não é uma invenção de Paulo, mas ela foi ensinada por Moisés, mas os judeus é que não compreenderam, eles não entenderam, eles não perceberam que a justiça pela fé já estava no Antigo Testamento, já havia sido ensinada lá. O terceiro ponto vai do versículo 11 até o versículo 15, onde Paulo diz que a salvação pela fé, revelada por Deus aos judeus, e também por meio de Moisés, não era somente para os filhos de Abraão, mas também para todas as nações, para pessoas de outros povos. E por fim, versículo 16 até o versículo 21 do capítulo 10, Paulo vai destacar ali que os judeus não podem se queixar de nunca terem ouvido o Evangelho. Por que não? Porque o Evangelho foi pregado todas as vezes que eles liam a lei, todas as vezes que eles liam os profetas, ali estava sendo anunciado o Evangelho. Entendendo então isso, agora vamos ler esse texto que diz o seguinte, do versículo 1 até o 4, capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Será que é importante a gente ser zeloso com as coisas de Deus? Com certeza, é importante nós sermos zelosos com as coisas de Deus. Porém, quando esse zelo ele é desacompanhado de entendimento, ele pode às vezes se tornar bem perigoso, levando muitas pessoas a erros extremos e até mesmo a perdição. Essa primeira parte aqui, do versículo 1 até o 4, é justamente o que nós vamos examinar aqui, onde Paulo vai dizer que o zelo sem entendimento levou aqueles judeus a rejeitarem o caminho da salvação estabelecido por Deus, que era mediante a fé no Messias, que era mediante a fé em Jesus Cristo. Eu quero destacar em primeiro lugar aqui a atitude de Paulo, a atitude dele para com aqueles judeus que eram incrédulos. O texto nos diz aí que Paulo ora pela salvação daqueles judeus incrédulos. É o que o texto nos fala, né? Irmãos, o bom desejo no meu coração e a oração a Deus por Israel é para que sejam salvos. Em outra tradução, a minha súplica por Israel é para que eles sejam salvos. É isso que ele escreve aqui, que a sua boa vontade, a vontade do seu coração, a sua súplica a Deus era a favor deles, para que eles fossem salvos. Lá no capítulo 9, meus irmãos, no início do capítulo 9, Paulo, ele fala da grande dor e da grande tristeza que ele tinha no coração dele, por causa da situação que Israel se encontrava. A sua tristeza, ele diz que tinha tristeza profunda, grande dor no coração pela situação que Israel se encontrava. Ele tinha desejo de vê-los salvos. E o texto diz que, se possível, ele estava disposto a ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor aos seus compatriotas.
É dessa forma que está o coração de Paulo, diante da incredulidade dos judeus, diante da dureza de coração deles, é assim que está o coração dele. Um coração que está quebrado, triste por ver a incredulidade dos seus compatriotas, por ver a rebeldia deles. E agora o que Paulo faz? Ele transforma essa tristeza, essa dor no coração em súplicas, em oração em favor daqueles judeus, os seus compatriotas. Olha que interessante, mesmo diante de toda a incredulidade deles, mesmo diante da rejeição deles ao Messias, que veio para os seus e os seus não o reconheceram, não o receberam, mesmo diante de toda essa incredulidade, mesmo diante da rejeição que os judeus tinham com o próprio apóstolo Paulo, eles odiavam Paulo, queriam matar Paulo, mesmo diante disso, mesmo diante de todos os erros teológicos, dos equívocos deles, mesmo assim, nada disso diminuiu o amor e a determinação de Paulo em orar em favor da salvação dos seus compatriotas, meus irmãos. Mesmo diante de toda essa situação, ele não deixa de orar pela salvação deles. E Paulo era alguém que conhecia muito bem a soberania de Deus a respeito da eleição. Ele mesmo diz que Deus escolhe quem quer, que Deus tem misericórdia de quem quer, que ele se compadece de quem quer. Paulo conhecia muito bem, só que para Paulo, a doutrina da soberania de Deus na salvação não inibiu, não impedia que Paulo orasse pelo seu povo. Paulo não, o conhecimento teológico dele, de saber que Deus é soberano na escolha de quem ele vai salvar, isso não impedia Paulo de orar para que Deus convertesse. Ele sabia quem Deus havia escolhido? Ele não sabia. Porque somente Deus sabe quem são seus eleitos. Mas isso não impedia Paulo de suplicar a Deus. Ele não estava orando por pessoas que estavam abençoando ele, que queriam o bem dele. Ele estava orando por pessoas que odiavam ele também, que queriam matá-lo. Pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo, e ele está orando em favor dessas pessoas. Porque a doutrina da eleição, ela não pode ser um desestímulo para que a igreja, para que o povo de Deus ore. Ela tem que ser um incentivo. Por nós sabemos que Deus tem os seus eleitos, nós podemos orar para que Deus alcance, com graça salvadora e com fé, aqueles que pertencem a Ele. E por qual motivo que Paulo ora? O texto fala aí, para a sua salvação, para que sejam salvos. Paulo está orando em favor da salvação. Senhor, salva eles. Tenha misericórdia deles, Senhor. Conceda-lhes graça. Conceda-lhes fé para que eles creiam realmente que Jesus Cristo é o Messias. Paulo está orando para que Deus o salve. E no versículo 2, Paulo lhe vai explicar por que ele ora. Por que ele está orando para que eles sejam salvos? Qual era a razão de Paulo orar pela salvação deles? Diz assim, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo explica isso para eles. Eles eram zelosos, eles têm zelo, porém o zelo deles era um zelo sem entendimento. Era um zelo sem entendimento. Mas aqui a gente pode ver uma coisa, os judeus eles não eram indiferentes com as coisas espirituais. Eles não eram apáticos com as coisas de Deus. O problema deles não era a frieza espiritual, mas era um zelo fora da verdade. Era zelo fora da verdade da palavra de Deus. E aqui a gente aprende outra coisa importante. Sinceridade apenas não basta na obra de Deus. Pois existe a possibilidade de alguém estar sinceramente equivocado. Eles eram zelosos. Eles eram sinceros na vida religiosa deles. Mas era um zelo sem entendimento. João Calvino diz que não existe verdadeira religião se esta não se apoia na palavra de Deus. Não há verdadeira religião
se ela não se apoia verdadeiramente na palavra de Deus. E esse versículo aqui ele nos ensina que o que salva não é a sinceridade das pessoas, mas sim o conhecimento. A sinceridade, ela não é um passaporte, meus irmãos. A sinceridade do coração das pessoas, ela não é uma garantia de que elas serão salvas. Somente sinceridade não basta, porque uma pessoa ela pode estar totalmente sincera naquilo que ela acredita e estar ainda assim completamente errada, enganada. E por isso ela vai se perder, ela vai caminhar cada vez mais para um caminho de perdição, porque o que salva não é a sinceridade, é a verdade. Só ser sincero não basta. E olha que Paulo ele conhecia muito bem o que é ser o que é ter um zelo sem entendimento. Ele sabia. Ele sabia o que ia ser alguém, um religioso zeloso, mas sem entendimento algum. E possivelmente ele mesmo tenha sido um dos maiores exemplos aí de todos os tempos do que isso significa, ter zelo sem entendimento. Ele foi um dos maiores implacáveis perseguidores da igreja. E ele fazia isso com zelo. Ele era bem zeloso na perseguição da igreja. Ele entrava nas casas, nas sinagogas em Israel e fora dos limites. Para quê? Para açoitar os crentes, forçá-los a blasfemar contra Deus. Ele ia lá para encerrá-los em prisões e para dar o seu voto para que eles fossem mortos. E ele fazia tudo isso com o propósito de agradar a Deus. Era alguém zeloso? Era bem zeloso naquilo que ele acreditava. Porém, era um zelo afastado, separado da verdade. Tem muitos crentes sinceros por aí. Muitos crentes sinceros que estão adorando Deus de forma errada. Que acham que tudo que importa no final é um coração sincero diante de Deus. Não. Deus tem um compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. E essas pessoas acham que no final Deus, tudo bem, Deus só olha o coração, né? E Deus está vendo um coração sincero, não. Essas pessoas também estão sinceramente erradas. Mesmo que elas façam as coisas com sinceridade de coração. Se essa sinceridade, se esse zelo, se ele está separado da verdade, essas pessoas só estão sendo levadas ao engano. Somente ao engano. A gente não pode negar. Muitas pessoas aí que são zelosas, são sinceras pelas coisas de Deus. Eles cuidam das coisas de Deus, querem conhecer a Deus, só que eles não têm entendimento. Não têm entendimento e por causa disso, eles caminham para a perdição. Mas e a nossa atitude com as pessoas que estão se perdendo? Qual deve ser? Como nós devemos nos comportar? Qual é a nossa atitude? Bom, acho que a gente pode imitar aquilo que o próprio apóstolo Paulo está falando aqui, ensinando aqui. Ele tinha compaixão por aqueles que se perdiam. Ele orava por aqueles que não conheciam a verdade. Ele orava por aqueles que estavam enganados. Ele se preocupava com a salvação daquelas pessoas. E essa é uma lição para nós. Nós devemos ter compaixão daqueles que estão se perdendo. Ter compaixão e orar a Deus por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que estão enganados. Ter compaixão dessas pessoas e orar por elas. Isso não significa ser conivente com os erros delas. Não, mas nós devemos orar por aqueles que se perdem, por aqueles que estão enganados. Nos versículos 3 e 4, meus irmãos, Paulo ele vai então explicar aqui o que ele quer dizer com falta de entendimento. Ele diz que eles eram zelosos, mas porém, esse zelo era um zelo sem entendimento. E aqui no versículo 3 e 4, então, ele vai explicar o que era isso. O que significava o que ele quer dizer com essa falta de entendimento dos judeus. Porque ele diz assim aí, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Porquanto, desconhecendo ou não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, o texto diz que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei
é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Justiça aqui é o meio pelo qual Deus justifica o pecador mediante a fé em Jesus Cristo. Então é isso que significa justiça aqui. É a maneira pela qual Deus justifica os pecadores mediante a fé em Cristo. E Paulo ensina aqui que esses judeus, eles não conheceram ou eles desconheceram a justiça de Deus e tentaram e estabeleceram a sua própria justiça. É isso que os judeus fizeram. Não se sujeitaram, desconheceram a justiça de Deus e criaram ali, estabeleceram a sua própria justiça e dessa forma eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ou seja, eles se tornaram culpados não só por ignorância, mas também por rebeldia, por obstinação. Por quê? Porque Deus já havia estabelecido o meio pelo qual os judeus e as demais pessoas seriam justificadas. Deus já havia estabelecido o meio de reconciliar o pecador consigo mesmo. Isso não era uma novidade do Novo Testamento. Isso já era testemunhado no Antigo Testamento. Os judeus deveriam reconhecer isso, que o caminho da salvação era por meio do Messias, tanto no Antigo Testamento quanto na continuação, no Novo Testamento. A salvação pela fé não era uma novidade, não era algo novo, não algo que foi criado a partir agora da vinda de Cristo, não. A salvação, ela sempre foi pela fé. Não existe um meio de salvação para o Antigo Testamento e um meio de salvação para o Novo Testamento. Não é salvação por obras no Antigo e salvação agora pela fé. Não, a salvação sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. No Antigo Testamento, pela fé no Messias que haveria de vir, naquele que foi prometido. E no Novo Testamento, essa fé era depositada e é depositada naquele que veio e que vai voltar. E Deus revelou esse caminho a Abraão, a Moisés, aos profetas. Todo o Antigo Testamento testemunha a respeito da salvação pela fé no Messias. Isso não era uma novidade. Esse meio de justiça estabelecido por Deus não era algo novo. Mas Paulo diz que eles desconheceram. Isso significa que eles não entenderam, eles não reconheceram, eles não se submeteram, eles não assimilaram a justiça de Deus. E, portanto, eles acabaram ignorando que esse era o único meio de justiça que já no Antigo Testamento era ensinado. Aqueles sacrifícios, a lei, os profetas, tudo anunciavam a Jesus Cristo. Eles ignoraram que todas aquelas histórias da antiga aliança apontavam para Cristo. Eles desconheceram e ignoraram isso. Foi isso que eles fizeram. Por quê? Por que eles não reconheceram a justiça que vem de Deus? Por que eles acabaram não reconhecendo a justiça que vem de Deus, se ela sempre esteve diante deles? Sempre esteve ali. Eles liam a lei, eles decoravam a lei. E essa salvação pela fé no Messias sempre esteve ali. A pergunta que a gente fica, por que eles rejeitaram a justiça que vem de Deus? A resposta é porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, o seu próprio meio de justiça. Ou seja, eles tentaram conseguir a salvação, a justificação diante de Deus por meio da justiça própria, por meio das suas obras, por meio dos seus próprios méritos. Em vez de aceitarem a justiça que vem de Deus em Jesus Cristo, eles criaram seu próprio meio de se justificar pelos seus próprios méritos. Então, o zelo que eles tinham era para obter justificação, para obter o favor de Deus mediante os seus próprios esforços, mediante os seus próprios méritos. Eles ficaram cegos espiritualmente. Eles não perceberam que Cristo estava anunciado na lei. Eles não perceberam que Cristo é o centro de tudo o que é dito no Antigo Testamento. Eles não reconheceram isso. Paulo diz que, por desconhecerem a justiça que vem de Deus, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Mas qual era a prova que Paulo podia dar disso?
Como é que Paulo podia provar que, de fato, eles haviam rejeitado a justiça que veio de Deus? Como é que ele podia provar que os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus? Ele fala no versículo 4. Por quê? Ele mostra que qual é a prova que ele pode dar que eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Fala aí. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a resposta de Paulo para essa pergunta. Paulo, como é que tu sabe que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus? Como é que tu pode provar isso? Porque o fim da lei, a qual eles tanto se gloriavam, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo tinha certeza de que aqueles judeus, que a maioria da nação de Israel havia rejeitado a justiça de Deus, porque o fim da lei, o propósito da lei que Deus tinha dado à nação de Israel era a pessoa de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Ele está provando que eles não se sujeitaram à justiça de Deus, porque se eles tivessem se sujeitado à justiça que vem de Deus, eles teriam enxergado na própria lei deles que ela apontava, que ela sempre apontou, que a finalidade dela, que o propósito da lei era conduzir o pecador até Jesus Cristo. Pelo fato deles terem rejeitado a Jesus Cristo como seu Messias, isso prova que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles não se sujeitaram ao meio de salvação, de reconciliação estipulado por Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. O alvo da lei era mostrar Cristo, era conduzir o povo a Cristo, e dessa maneira a lei ela cumpriria a sua finalidade. E Paulo está dizendo justamente isso, que o alvo da lei, o propósito da lei, a intenção da lei é Cristo para a justificação, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Deus tinha dado a lei para que ela levasse as pessoas a crerem no Messias. Ele deu a lei para que os judeus, para conduzir as pessoas, para conduzir os judeus a crerem no Messias. Como os judeus não creram em Jesus Cristo, então eles perderam todo o significado da lei. Eles ignoraram ela e dessa forma, então, eles não se sujeitaram à lei de Deus. É sempre bom a gente entender, irmãos, que a lei de Deus ela é perfeita. Ela restaura a alma. Ela é útil. Ela é como um espelho que reflete quem nós somos. A lei ela mostra os nossos pecados e ela nos conduz até Cristo. E nele todas as exigências da lei contra nós, elas são cumpridas. Nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Porque tudo aquilo que a lei exigia contra nós foi cumprido em Cristo. Como Lutero dizia, a lei ela nos leva para Cristo para a justificação. E Cristo ele nos leva de volta para a lei, para a santificação. Quero concluir com algumas aplicações. Nós podemos aprender aqui que, primeira coisa, mesmo Paulo sabendo que é Deus que escolhe soberanamente quem ele quer salvar, mesmo diante de toda aquela situação dos judeus, a sua incredulidade, a rejeição a Jesus Cristo, a rejeição ao próprio apóstolo Paulo, a perseguição dos judeus, mesmo diante de tudo isso, Paulo diz que agia com boa vontade e com compaixão, orando pela conversão daqueles judeus incrédulos. A salvação nós sabemos que pertence a Deus. Ele vai salvar todos aqueles que ele escolheu, todos aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo, meus irmãos. Isso é fato, isso é uma realidade. Deus vai salvar em Cristo Jesus todos aqueles que ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. Mas isso não pode nos tornar insensíveis com a condição de miséria das pessoas. Nós precisamos olhar para as multidões como Cristo olhava, com compaixão, se compadecendo, porque ele via ali ovelhas perdidas que não tinham pastor. O fato de nós conhecermos a soberania de Deus
e descansarmos nela, não pode nos tornar insensíveis com a condição de miséria daqueles que estão se perdendo, dos pecadores. Nós precisamos ter a mesma atitude de Paulo e orar pela conversão dos incrédulos. Não orar só por aqueles que a gente gosta, mas orar também por aqueles que nos odeiam, que não querem saber de nós. É difícil, né? Mas é isso que a Escritura nos instrui. Não orar só para as pessoas que a gente ama, mas pelos inimigos. Orar para que Deus os converta, para que Deus transforme as suas vidas. Orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, enfim. Nós precisamos orar pelas pessoas, pela conversão delas. Na verdade, a nossa teologia, ela vai sempre nos impulsionar para isso, meus irmãos. Não pode ser ao contrário. A nossa teologia não pode nos tornar endurecidos com isso. Porque nós temos exemplos bíblicos que nós precisamos orar pela conversão dos pecadores. E não há contradição entre a soberania de Deus na eleição e a obrigação da igreja de levar o evangelho a todo lugar, a todas as pessoas, e de orar pela conversão dos pecadores que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados e estão em trevas. Os judeus, o texto fala, nós vimos aí, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, e eles tentaram estabelecer o seu próprio meio de justiça. Eles tentaram estabelecer o seu próprio meio de relacionamento com Deus. É isso que eles fizeram. Porém, ninguém, meus irmãos, ninguém vai ser salvo por meio de obras, ninguém vai ser salvo pela sua justiça própria, pelos seus méritos, pelos seus próprios esforços, pela sua automoralidade. Ninguém vai ser salvo por essas coisas. Porque a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Toda pessoa que quiser acreditar ou quiser ditar as próprias regras ou impor a maneira pela qual ela quer se relacionar com Deus, ela caminha para a perdição. Não, a minha vida, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, tem gente pior do que eu, né? Então a pessoa acaba criando o seu próprio padrão de justiça. Deus vai me entender, porque tem gente pior do que eu. Eu tenho aqui meus errinhos, mas Deus e eu, a gente se entende. Não, isso é um engano. Pessoas tentando estabelecer seu próprio relacionamento com Deus. Acham que isso vai funcionar, mas eles estão caminhando para a perdição. Há muitas pessoas zelosas, sinceras, tentando agradar a Deus por meio dos seus esforços, por meio das suas obras, da sua moralidade, da sua religiosidade, achando que o que importa é ser sincero diante de Deus. Isso é um engano muito grande. Essa passagem ela nos mostra que somente zelo religioso, sinceridade de coração não bastam. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus e ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática para livrá-las dos erros. Por outro lado, às vezes, o povo tem entendimento, mas falta zelo pelas coisas de Deus. O povo tem conhecimento teológico correto, mas falta zelo, falta cuidado na obra de Deus. Falta envolvimento, falta aplicação dessa teologia de forma correta. E vou falar isso novamente, se o nosso conhecimento teológico correto não está nos levando a sermos mais zelosos com as coisas de Deus, a sermos mais devotados às coisas de Deus, a termos mais compaixão e boa vontade, a ponto de suplicar pela salvação daqueles que se perdem, alguma coisa está errada na nossa vida. Se toda a nossa teologia não nos leva a uma vida de piedade, de zelo, de busca por fazer a vontade de Deus, a gente precisa rever o que está errado em nossas vidas. O zelo sem entendimento ele leva ao engano, mas o conhecimento sem sinceridade ele torna o nosso coração insensível. Então é necessário nós vigiarmos em relação a isso. Que Deus em Cristo ele nos ajude a não sermos somente ouvintes da sua palavra, mas aplicá-la em nossa vida.